Oi, belezinha, tudo certo com você? Esse vídeo, ele é um corte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2025. Se você quiser ver a prova inteira, o link tá na descrição, beleza? E se esse vídeo valer a pena pra você, não perde a chance de se inscrever no canal, dar aquela curtida que me ajuda demais, maravilha? Vamos pra resolução? Passando aqui, questão 42, Universidade Federal do... Meu Deus, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2025, prova de 2025. Desloquei aqui o gráfico para caber tudo bonitinho. O gráfico representa o diagrama de aquecimento de 1 mol de água. Então, 1 mol de água, 18 gramas de água, calculando a massa molar aqui de cabeça. Assinale V para verdadeiro e F para falso nas afirmações abaixo sobre as informações obtidas desse diagrama. Então, tem um diagrama de temperatura pelo calor fornecido, 1 mol de água. Os segmentos de reta AB, CD, esse daqui, e EF representam processos de aquecimento, e os segmentos de reta BC, DE representam processos de mudança de fase. Então, pessoal, sim, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é uma curva de aquecimento de substâncias puras. Então, aqui o tema que a gente tá vendo, né? Química geral, química básica, curvas de aquecimento. Você tem aqui a água abaixo de 0 graus Celsius. O que você tem? 1 mol de água, gelo, sólido. Aí você aquece, está fornecendo calor, o calor fornecido. Você está esquentando o sólido, chegou em B. Chegou em B, o sólido começa a derreter, eu tenho sólido virando líquido, a temperatura do sólido virando líquido não muda, por isso que fica reto aqui. Você tem que o calor fornecido no segmento BC, todo o calor fornecido não é para aumentar a temperatura do gelo que está ali. O gelo está recebendo o calor e ele está derretendo. Enquanto o gelo estiver derretendo e a água líquida estiver sendo formada, a temperatura fica constante em 0 graus Celsius. Então é bem estranho isso, né? Se for para pensar. Você está fornecendo calor para um sistema e a temperatura no termômetro fica lá, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Todo o gelo derreteu, só tem água líquida. Agora sim, você fornece calor do C até o D, você está esquentando, por isso que eu coloquei um L aqui, você está esquentando a água líquida. Chegou em D, 100 graus Celsius, você fornece calor, não sai mais de 100 graus Celsius. A água está ebulindo, está fervendo, passando para a fase vapor, para a fase gasosa. A água está vaporizando, vaporizando, vaporizando. Chegou em E, toda aquela água virou vapor. Aí sim, de E para F é uma reta de aquecimento, porque você está aquecendo o gás. Então, AB, CD e EF são segmentos de aquecimento, BC é a fusão, derretimento de gelo, DE é a vaporização da água líquida. Tranquilo isso, tá? Curvas de aquecimento. B, o calor absorvido durante a vaporização da água, aqui ó, vaporização da água, fornece energia para romper as ligações covalentes das moléculas de água? Não, pessoal. Quando a água sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, você não quebra ligações. Ela é água antes e água depois. É um fenômeno físico, não tem reação química. Então aqui, ó, uma água, outra água, outra água. O hidrogênio está conectado com o oxigênio fazendo uma ligação covalente. Se você quebrar essas ligações, você está fazendo uma reação química. O que a gente tem na água líquida? Na água líquida, a gente tem uma água fazendo esse símbolo azul aqui, ó, que é a interação intermolecular, ligação de hidrogênio com outra água. Então, na água líquida, as águas estão uma interagindo com a outra por ligação de hidrogênio. Eu posso representar assim, com um tracinho tracejado, ou com barrinhas. Então, as águas estão conectadas, uma molécula com a outra, por ligação de hidrogênio. Quando você passa para a fase gasosa, as águas continuam iguais, mas aí você rompe essas ligações de hidrogênio, e aí você tem as águas separadas na fase vapor. Mas é água antes e água depois. Você não pode romper ligações covalentes. Você rompe isso daqui que são interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. Beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário. E não esquece também de deixar aquela inscrição, se você não é inscrito, a maior parte das pessoas que assistem isso aqui não é inscrito, deixar uma curtida que ajuda demais aqui, tá? Vamos continuar. Terceira afirmação aqui. A variação de entalpia total para a obtenção de 1 mol de vapor de água 100 graus Celsius a partir de 1 mol de água sólida a 0 graus é mais 54,2 kJ. Então, eu tenho água sólida a 0 graus. Se eu tenho água sólida a 0 graus,
eu não tenho água sólida com água líquida, eu só tenho água sólida. Então eu estou partindo desse ponto B aqui, ó. É apenas no ponto B, eu tenho apenas água sólida a 0 graus. No ponto C, eu tenho apenas água líquida a 0 graus. Então o que eu estou fazendo do B até o C? Água sólida derretendo. Aí o que tem entre o B e o C? Água sólida com água líquida. O que tem no C? Apenas água líquida. Então, durante toda essa transição de fase, a temperatura continua a 0 graus. Quando eu tenho apenas água sólida, então, eu vou partir do C, eu vou partir do meio do BC, né? Ah, eu lembrei daquela porcaria da música. Eu vou partir aonde? Eu vou partir do B. Eu vou partir da onde? Eu vou partir do B. Então, no B, eu tenho apenas água sólida. Então, o que eu fiz? Peguei água sólida, derreti, peguei esse água líquida a 0 graus, aqueci até 100 e eu vou obter vapor. Aqui, o que eu tenho no ponto D? Água líquida a 100. O que eu tenho aqui no ponto E? Vapor a 100. Então, todo o gelo derreteu, chegou em C, todo líquido a 0 aqueceu até líquido a D, todo líquido a 100 em D virou vapor a 100 em E. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar essa energia BC, somar essa energia CD e somar essa energia DE para eu sair do gelo a 0 graus e chegar no vapor a 100 graus. Então, é ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3, que vai dar o ΔH total de 54,2. O sinal é positivo ou é negativo? Se o gelo está absorvendo calor, o ΔH é positivo. Então, a terceira afirmação é verdadeira. Então, temas aqui que a gente passou: curvas de aquecimento, interações intermoleculares e agora cálculos químicos na termoquímica, cálculos químicos em cima do diagrama de fases. Bem legal. E agora, a nossa última afirmação, né? A gente ia ver verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Você já sabe que é a C, você já sabe que a última é verdadeiro, mas vamos fazer, pra gente fazer aquela resolução detalhada, né? A condensação de 6 gramas de vapor de água a 100 graus Celsius, então você tem o quê? 100 gramas de vapor de água a 100 graus Celsius. Então toda a água tá como vapor a 100 graus, então ela tá em E. Libera 13,6 kJ de calor. Ah, é falso. Ó. Se eu sair daqui para cá, se do D para o E absorve 40,7, do E para o D libera 40,7. Mas do E para o D libera 40,7 se for 1 mol de água. 1 mol de água é 18 gramas. Ele falou 6, então vai ser 3 vezes menor, dá esse valor aqui mesmo. Vamos fazer a conta, ó. Análise dimensional, o melhor jeito de fazer conta de todos. 6 gramas de água. Eu vou sair da grama de água e vou para mol. Como? Com a massa molar, que eu sei que é 18 gramas por mol. Se eu fizer essa conta, eu corto a grama e vou chegar em 0,33333 mol de água. Eu quero mol de água? Não, eu quero calor liberado. O que eu tenho? Eu tenho ΔH de condensação. Se do D para o E é vaporização, do E voltando para o D é condensação. 1 mol de água, aí eu corto o mol de água, libera, quando o vapor condensa, libera esse calor de 40,7. 6 vezes 40,7 dividido por 18 dá 13,6 calor liberado, porque o vapor tem alta energia, ele condensa, libera essa energia para o meio. Quarta afirmação verdadeira, alternativa C. Classifiquei a questão como média, tá? Saber que quando a água sai do líquido para o gás não rompe ligações é uma coisa muito média ali, não é uma coisa absurda de saber. Saber os segmentos de reta, que são estados físicos, aquecimento, também é um conhecimento básico ali de curvas de aquecimento. Aí o C e o D dá uma complicadinha, né? Aí eu classifiquei a questão, no meu ponto de vista, como média, tá? 2 sugestões aí para você se aprofundar. Essas 2 questões do Enem vai te ajudar muito. A primeira é uma questão de calorímetros, então como que a gente determina que para água, para um gelo, 1 mol de gelo virar 1 mol de água líquida, tem esse calor envolvido. Como que eu faço isso? Eu uso calorímetros. O calorímetro, que é essa primeira questão aqui, permite a gente quantificar esse calor. Caiu no Enem calorímetros, tem que conhecer, porque da onde que vem esses dados de ΔH?
Como que a gente mede isso? Por calorímetros. Como que eles funcionam? Aí você vai ver nessa questão. E a segunda é mudanças de fase. Vai ter uma curva de aquecimento que eu vou colocar lá na produção do doce de leite. É uma questão de física que puxa para química, que vai discutir coisas que a gente viu aqui também. Tá bom? Vê essas duas sugestões que vai te ajudar demais. Beleza? Vamos continuar?